outro assunto fundamental para a gente tratar, porque o ministro Flávio Dino e o procurador Paulo Gonet, indicados pelo presidente da República, respectivamente, ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República, devem ser sabatinados no mesmo dia em um formato inédito para os cargos. Isso vai acontecer, inclusive, no dia de amanhã. O modelo tem ajudado a agilizar o processo e a baixar a temperatura, minimizando a possibilidade de embates diretos. Só que nessa configuração, Dino e Gonet devem responder a mais uma pergunta de uma vez. Os senadores, por outro lado, devem ter menos tempo para falar. Um dia antes da sabatina, Flávio Dino dedicou grande parte desta terça para visitar opositores. O indicado para o STF conversou com nomes do PSDB, Podemos e PMDB, MDB, na verdade. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, como avalia essa sabatina que deve acontecer nesse formato diferente? É claro que isso pode ter um impacto, inclusive, na pressão que muitos parlamentares pretendem fazer a Flávio Dino, porque se haverá as falas intercaladas de Flávio Dino e Gonet, a temperatura não deve ficar lá em cima, né? Quando tiver algum tipo de problema, Paulo Gonet vai entrar, vai acabar arrefecendo aquele debate, né? Ô, Daniel, dá vontade de fechar tudo, a gente ir embora e a gente voltar daqui a alguns anos aqui, porque realmente você imaginar uma sabatina leve, superficial, para algo tão importante, alguém que vai ocupar um cargo tão importante por tanto tempo, e aí há uma combinação, quer dizer, essa notícia, ela circula, que há uma combinação para fazer uma sabatina leve. Então, é preciso criar ali um procedimento para pedir o impeachment de todos os senadores que vão fazer uma sabatina superficial, porque este não é o papel do Senado. O papel do Senado é fazer uma sabatina para valer, é para avaliar se aquele candidato tem ou não tem condições de atender ao que a Constituição exige, o notável saber jurídico, a reputação ilibada. Quando você se omite em cumprir o seu trabalho, você simplesmente joga no lixo os votos que foram depositados em você numa eleição ao Senado. Uma casa tão importante como o Senado, isso é uma vergonha institucional, isso é inadmissível. Isso é o Brasil se colocando lá embaixo, na sarjeta, com as suas instituições. É de ficar louco com uma coisa dessa. Não pode, gente. Como é que o Senado vai se prestar esse papel, Caniato? Tem que haver alguma consequência. A gente não pode simplesmente assistir a isso e achar que está tudo bem agora. O processo de colocar ministro do Supremo é fazer uma sabatina superficial? Faça-me o favor. Pois é, Mota, quando você era criança tinha o grupo dos meninos e o mais novinho era o café com leite, né? Não se aplicava as mesmas regras. Roberto Mota, a expectativa para a sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonet serão sabatinados no mesmo dia e, segundo as informações, de forma superficial. É estranho isso, né, Mota? Qual é a distância entre uma sabatina superficial e uma sabatina de faz de conta? Boa pergunta, Daniel. Eu não sei se eu posso responder como eu gostaria, porque a gente não sabe essa regulamentação que está vindo aí, né? Inclusive, ela pode ser retroativa. Não tem precedente, Beraldo, de retroativo, né? Eles podem lançar a regulamentação regulamentando os 10 anos do passado. TV, não está numa página social, não, Mota. Eu não estou numa página social, eu estou num lugar muito mais visível. Depois dá um pulinho nas redes sociais e ver os comentários que o pessoal está colocando. Ô Zé, Panflix é uma rede social, Zé. Ih, caramba. Mas olha, vamos progredir aqui na pauta. Então você pode fazer tudo. Olha, é uma sabatina superficial de um congresso superficial de uma república superficial. O que a gente viu no passado recente? A gente viu projetos importantíssimos sendo votados de forma relâmpago, tá? Expressa, de madrugada. A gente viu votos sendo trocados por verba de emendas, as tais emendas PIX, né? Tem todo tipo de emenda. A gente já viu várias cenas de subserviência de um poder que deveria ser independente. E agora é isso, uma sabatina superficial e simultânea. Fica parecendo que vale tudo para deixar a vontade popular do lado de fora do Congresso. Zé Maria, com tantos anos apreciando e analisando as notícias de Brasília, já tinha acompanhado, ou pelo menos noticiado, uma sabatina
chamada de superficial? Já. Todas são assim. Eu nunca vi uma sabatina real no Senado Federal. Aqui no chazinho das 5. Só elogios aos indicados. É só olhar todas. Só falta dizer mas de como vez em o senhor quando, é maravilhoso. mas de vez em quando eu vejo, em outras ocasiões, parlamentares, digamos, pressionando para extrair daquele postulante a vaga do Supremo Tribunal Federal, tentando tratar de temas espinhosos, aborto, qual seria o posicionamento em relação... A gente viu isso com Cristiano Zanin, Zé? Jogo de cartas marcadas. Eu acho um absurdo que o candidato a ministro do Supremo possa ir aos gabinetes dos parlamentares, se reunir a portas fechadas com ele, que ninguém sabe qual foi a promessa, qual foi a troca de compromisso que houve lá. Isso é constrangedor. E é por isso que todas, absolutamente todas as sabatinas são cartas marcadas e são superficiais. Eu defendo esse método de escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. A origem é americana. Tentaram fazer aqui uma Corte Suprema mais ou menos como a dos Estados Unidos, com pequenas diferenças. O presidente da República, banhado de votos, indica o ministro do Supremo, mas a responsabilidade de avaliar os critérios constitucionais é do Senado. Eu cobro sempre isso do Senado. E acho que o que está errado é esse tete-a-tete, essa história da visita ao quartinho fechado nos gabinetes, onde são feitos compromissos. E há um selo de proteção entre os dois. Os senadores julgam os ministros do Supremo, assim como os ministros do Supremo julgam os senadores. Aí está o erro, está o grande erro. Pela primeira vez, Daniel, eu discordo disso aí. Pela primeira vez, eu entendo que não será uma sabatina superficial. Pela primeira vez, houve manifestação fora do Congresso, chamando para essa atenção. Eu estou recebendo aqui vários comunicados, inclusive de parlamentares, falando de reações, se o Flávio Dino for aprovado, inclusive de caminhoneiros, Então, assim, há uma reação. E o Flávio Dino vai sim encontrar terreno hostil no plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Que pela primeira vez, senadores que são contra abrem a cara perigosamente, abrem a cara e dizem vão fazer discurso contra. Agora, o que há de proteção nisso? É o Davi Alcolumbre, que cismou de voltar à presidência do Senado e está fazendo tudo. Inclusive isso vai proteger, sim, Flávio Dino. Mas Paulo Gonet também, Cristiano Beraldo, vai acabar funcionando como uma espécie de escudo para Flávio Dino. Porque se as falas serão intercaladas, Não, assim, não existe essa dinâmica, esse formato de se fazer uma sabatina com duas pessoas ao mesmo tempo. Um assunto não tem nada a ver com o outro. Assim, não é possível se determinar uma lógica para essa dinâmica de sabatina. Isso, obviamente, é um instrumento para enfraquecer o processo. Aí o Zé precisa me avisar aqui, Zé, se você já viu esse tipo de sabatina acontecer, dois ao mesmo tempo, um para um cargo, outro para o outro, porque é um tipo de dinâmica que claramente deturpa todo o debate, deturpa todo o processo de arguição. Não é possível isso. Já aconteceram várias indicações de vários embaixadores e tal se faz. Agora, o mais grave é adotar o sistema de pergunta e não resposta imediata. Isso é grave e tira o ímpeto. O parlamentar faz 10 perguntas ao mesmo tempo e o postulante ao cargo uma responde. Resposta. Entendi. Mas não pode, José, comparar arguição de embaixador com arguição de um ministro, um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, que mexe com o pilar fundamental da democracia, que é o judiciário, isso realmente eu acho que é absurdo. Vocês estão me empurrando para um lado que eu não quero ir, quer dizer, não sou eu que defendo isso, é o regimento interno do Senado que permite, eu estou apenas explicando, não sou eu que faço o regimento interno do Senado. Ô Zé, você fez uma observação correta de que o modelo brasileiro foi copiado do modelo americano. Eu fiz um levantamento aqui, até abril de 2023, houve 164 nomeações para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Dessas, 126 foram confirmadas e 37 não foram adiante. 37 ou foram rejeitados,
em votação no Senado, ou foram retirados pelo presidente, ou expiraram por decurso de prazo. Então, a taxa de sucesso nos Estados Unidos é de 76%. Então, 24% das nomeações nos Estados Unidos não avançam. Aqui no Brasil, a taxa é de 100%, né? Da Constituição para cá, né? De 88 para cá. Já houve anteriores, mas da Constituição para cá. E eu também não sou senador e não vou defender senador, não. Eu acho que tinha que fazer uma sabatina pesada, séria, e o poder do presidente é de indicar. E o poder do senador é avaliar se a indicação é constitucional. E acho, Mota, que você tem razão. Senadores não fazem esse papel, que é o papel de avaliar e negar. E já foram nomeados ministros para o Supremo e depois de aprovação no Senado, que realmente não passam no teste. Eu não vou ficar citando nome aqui. Zé, você que conhece bem aí o Congresso, você acha que existe alguma possibilidade da dinâmica nessa votação ser diferente, do sentido de que pela primeira vez pode haver consequências eleitorais para os senadores, para os votos que eles vão dar ou deixar de dar? Você acha que dessa vez... É secreto. Estás falando sobre a sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonet, que vai acontecer amanhã, os principais aspectos, e tudo gira em torno da possibilidade de uma sabatina superficial. Mota, vou pedir por gentileza, de maneira breve, em 10, 15 segundos, para você retomar a pergunta que você fez para o Zé Maria. Zé, você responde rapidamente e a gente faz o último giro de opinião. Vai lá, Mota. A minha pergunta para o Zé é: essa votação de amanhã, os senadores vão sofrer consequências pelos votos, consequências eleitorais pelos votos que eles vão dar de uma forma diferente do que já aconteceu até agora? Zero. O voto é secreto e foi inventado secretamente para proteger os senadores. Eu não saberia responder se o voto o senador Jorge Seif me manda aqui uma emenda que ele está querendo que o voto seja aberto. Eu entendo que o senador deveria colocar a cara e se responsabilizar, mas eu não sei se seria melhor, porque um senador votar contra um ministro do Supremo que vai julgá-lo é meio complicado. O que eu tenho a dizer, que também não foi eu que inventei, nem coloquei, mas Flávio Dino vai passar. A pergunta é quantos votos ele terá. A resposta do que eu acho é 50, 52 votos. Mas haverá uma sabatina bem polêmica pela primeira vez. Randolfo Rodrigues falou em 52 votos. Para fechar, 40 segundos, Cristiano Beraldo, expectativa para amanhã, sabatina com Flávio Dino. A expectativa é a pior possível, justamente por essa dinâmica que o Zé Maria falou, é a votação do medo. O problema é você ter senadores que dependem de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Isso demonstra que esses senadores não estão não estão tendo um comportamento que os impeça de ter um processo que chegue até lá. Está tudo errado nesse processo. E, infelizmente, ao que tudo indica, teremos Flávio Dino confirmado nessa vaga. Vamos ver como é que vai ser a reação depois disso. Muitas críticas nas redes sociais, mas chega na hora, muitos senadores votam favoravelmente à aprovação de Flávio Dino. 40 segundos, Mota. Eu sempre espero o melhor. Eu vou manter o meu otimismo. O Zé Maria, né, mesmo disse, é um congresso conservador, não é isso? É um congresso que deve ter ouvido a voz do povo. Acho. Todo mundo diz que eu vou guardar o meu otimismo, a minha esperança de um Brasil onde os políticos finalmente correspondam àquilo que a gente espera.